A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar fazendo uma oração. Faça uma oração aí onde você está. Não seja apenas um ouvinte de orações. Abaixe a sua fronte e converse com Deus. E peça para Ele fazer desse momento algo significativo. Fazer desse momento algo importante. Isso, vai orando enquanto eu vou falando aqui. Peça para Deus, Senhor, que não seja mais um momento, Senhor. Que não seja mais um momento na minha agenda. Mas faça, Senhor, desse tempo algo especial, Senhor. Desse tempo um momento de comunhão. Um momento em que nós possamos esquecer todos os problemas que nos envolvem no dia a dia, todas as dificuldades, tudo aquilo que passa pela nossa mente e que atrapalham esses momentos, Senhor. Porque são momentos que a gente vem para cantarmos canções de adoração ao Senhor. É um momento que a gente vem para sermos edificados na Sua palavra, Senhor. É um momento que fé é acrescentada em nossos corações. Então, Senhor, que possamos realmente entender que momentos como esses são mais importantes do que tantos outros momentos que a gente valoriza. E às vezes negligenciamos por tão pouco. Mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender esses momentos. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar esses momentos. Ajuda-nos, Senhor. Porque às vezes criamos tantas dificuldades para aquilo que é tão fácil. Deixamos as nossas mentes ser minadas por tantas coisas, Senhor. E desprezamos aquilo que realmente vai fazer a diferença no final das nossas vidas. Aquilo que realmente vai ser aquilo que a gente mais vai precisar quando tudo isso se acabar, Senhor. Porque a gente sabe que vai acabar. Sabe que uma hora vai findar mas a gente não se preocupa tanto com aquilo que realmente é importante. Te pedimos perdão, Senhor, essa noite. Te pedimos perdão e ajuda-nos, Senhor, a valorizar aquilo que realmente importa para nós. Damos tanto valor àquilo que é passageiro. E eu não sei porquê. Buscamos tanto aquilo que é passageiro e
não valorizamos tanto aquilo que vai permanecer para a eternidade. Que essa noite nós possamos meditar em tudo que vai ser feito aqui, nos louvores, na sua palavra que vai ser pregada aos nossos corações. Possamos sair daqui, talvez não totalmente convictos, mas pelo menos um pouco mais de certeza daquilo que realmente importa, porque temos dificuldade até para orar, Senhor. Temos dificuldades de encontrar palavras sinceras, Senhor. Não palavras jogadas, repetições vãs jogadas ao vento, mas palavras sinceras para declarar tudo aquilo que realmente está no nosso coração. Declarar a nossa fraqueza, a nossa incredulidade, porque quando não valorizamos é porque a incredulidade invade as nossas vidas. Como necessitamos, Senhor, de orações sinceras, Senhor. Como necessitamos de palavras sinceras saídas desse nosso coração que nos engana tanto. Nos engana com as coisas passageiras e nos aprisiona naquilo que não tem tanta importância. Mas tudo que pedimos é que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a valorizar o que realmente tem valor. Amém? Hebreus capítulo 12, vamos ler uns versículos aqui. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós estamos estudando essa carta de Hebreus, e ela é muito importante porque ela nos fala da suficiência de Cristo. Nos fala daquilo que é suficiente para nós e aquilo que deveria ser a coisa mais importante em nossas vidas. Mas para não ser hipócrita, muitas vezes não é. Muitas vezes fica longe de ser aquilo que é mais importante para nós. Na nossa hipocrisia, às vezes falamos tantas coisas da boca para fora, mas na hora de realmente viver isso que a gente falha e falha bastante. Falhamos bastante. Mas eu creio num Deus que vê as nossas fraquezas e reconhece as nossas fraquezas, e não é por causa disso que Ele vai nos abandonar. Ele sabe até onde a gente pode
conhece as nossas limitações. E Ele sabe o quanto nós estamos nos esforçando, cada um está se esforçando para alcançar a maturidade da fé. Mas Ele sabe também daqueles que não estão nem aí, não estão negligenciando, não se importam muito em buscar isso. O autor e consumador da nossa fé. E Ele não é só o autor, Ele é o consumador. Na cruz Ele diz: Pai, está consumado. A nossa fé, ela tem um autor. E esse autor é Jesus. Na cruz Ele fez tudo que nós precisávamos para reconhecê-lo como consumador de todas as coisas. Reconhecê-lo como o alfa e o ômega. Reconhecê-lo como o início e o fim de todas as coisas. Na cruz Ele sofreu o abandono do Pai, passou por esse sentimento para que nós nunca nos sentíssemos abandonados. Então que nós, esta noite, possamos entender a importância e a suficiência de Cristo para as nossas vidas. O livro de Hebreus tem muito a nos falar sobre isso. Às vezes nos prendemos tanto naquilo que apontava para Jesus, esquecemos de olhar realmente para o que Jesus veio cumprir, que realmente Ele veio estabelecer no seu ministério, morte, ressurreição e a promessa da sua volta. Amém? Ministério de louvor, vão estar louvando a Deus. Depois o irmão Wagner estará trazendo o estudo para nós esta noite. Glória a Deus, saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Vamos adorar a Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu, mas vivo com Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está
Santo Tu és, Senhor. Sabemos que seguro estamos, Senhor, nos Teus braços, Senhor, e somos dependentes de Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te abandonou. Glórias a Ti, Jesus. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se você passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que guardas. Em teus braços é o meu descanso. Você pode se abraçar e dizer para Ele: Em teus braços é o meu descanso. sim, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sim, Jesus. É nos Teus braços que encontramos conforto, Pai. É nos Teus braços, Jesus, que nós encontramos a tranquilidade, o repouso, Senhor. Sim, Jesus, como uma criança, Senhor, que precisa do pai e da mãe, Senhor, é tão dependente, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que se nós passarmos pelo vale, Tu estás conosco, Senhor Jesus, e nos Teus braços, Senhor, nós encontramos paz, Senhor. Nos Teus braços que nós encontramos, Senhor Jesus, abrigo, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Te adoramos, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e
derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Te adoramos, Senhor, queremos nos derramar diante de Ti, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim ao sentir Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Sim, Jesus, queremos nos derramar diante de Ti, Jesus, diante da Tua beleza, Senhor. Queremos nos derramar, Jesus, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Sim, Jesus, precisamos de Ti, Jesus. Oh, Senhor, fala conosco uma vez mais, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa o Teu servo como queres, Pai. Sim, Senhor, usa ele, Senhor, para falar conosco, Senhor. E que os nossos corações venham estar abertos, Senhor. Já nos derramamos, já nos prostramos diante de Ti, Jesus. E queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Irmãos, a gente vai continuar o nosso estudo, né, da carta aos Hebreus. Vai encerrar o capítulo 1 hoje e vamos dar sequência no capítulo 2 na próxima semana. A gente viu que na primeira parte, a gente estudou o versículo 1 ao 3, que o autor, que a gente não sabe quem é, né? A gente não sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, ele se refere a Cristo como maior do que os profetas. Ele falou, tendo o Pai muitas vezes falado por meio dos profetas, nesses últimos dias, tem nos falado por meio do Filho. A gente viu a importância da mensagem do Filho,
a importância de a gente estar atento ao que Cristo falou, porque Cristo não é a continuidade do Antigo Testamento, mas Ele é a sublimidade do Antigo. O Antigo foi uma revelação progressiva até Cristo, mas não progride depois de Cristo. Cristo é o ápice da mensagem de Deus. Tudo está nele. E agora, a partir desse versículo, o autor vai falar que Cristo é maior do que os anjos. Antes ele é maior do que os profetas e agora ele é maior do que os anjos. Vamos ler o texto? A partir do versículo 4. Não precisa mais olhar para trás. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois ao qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas será igualmente mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Irmãos, eu penso que como é importante a gente nutrir um relacionamento, né? Porque uma coisa é você nutrir um relacionamento com quem você não conhece, e outra é você nutrir um relacionamento com quem você realmente conhece. Um exemplo. Você já pensou você se relacionar com um pai sem nunca ter falado com o pai? Porque é possível, tem irmãos, né, que moram longe, ou se brigam, e tudo que ele sabe a respeito do pai, da vida do pai, é por meio do outro irmão. Alguém fala para ele, e ele vai nutrindo um relacionamento à distância. O que me parece é que o relacionamento do povo de Deus antes de Cristo era mais ou menos dessa forma. Tinha que ter alguém que trouxesse esse conhecimento. Porém, em Cristo, Ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto e orar ao nosso Pai que nos vê em secreto, e em secreto Ele vai nos recompensar. O tipo de recompensa que a gente não sabe, não é dinheiro. Eu acredito que não seja dinheiro. Uma vez eu vi alguém pregando que Deus pagava para orar, irmãos. Paga, porque se tu orar, Ele está dizendo que Ele vai te recompensar. Eu acredito que Deus, Ele é a nossa própria recompensa. A própria recompensa que Deus tem para ti, e a mais sublime, e a melhor de todas, é Ele mesmo. É a presença dEle. Tudo que você pode esperar do melhor de Deus, é o próprio Deus. E Ele cumpriu essa promessa e fez isso quando deu o seu Filho. Então, a melhor maneira de nutrir um relacionamento com Deus, verdadeiramente, conhecendo Ele pessoalmente, é por meio do Filho. Não é por meio dos profetas, não é por meio de revelações, não é por meio de misticismo, não é por meio de bênçãos e nem por meio de anjos. É por meio do Filho. Ele é a exata expressão de Deus. Deus se revela em toda a sua plenitude no Filho. E o autor agora vai falar que Cristo é maior que os anjos. Se existe uma palavra, se a gente tivesse que intitular esse texto, hoje eu colocaria o título de Cristo é superior. E a gente pode encontrar
algumas verdades nesse texto. Nenhum anjo, nem o mais exaltado de todos se atreveria a sentar-se na presença de Deus, muito menos à sua direita. Mas Cristo é mais elevado do que o mais elevado dos anjos. Há 7 citações no Antigo Testamento nesse texto. E essas citações tratam do eterno relacionamento de Cristo com o Pai. A gente pode ver Cristo criando e consumando o mundo, assentado e reinando para sempre sobre seus inimigos. E a gente pode encontrar nesses textos 4 verdades essenciais que a gente vai estudar essa noite. 7 verdades cruciais. Os anjos são apenas mensageiros de Cristo. Os anjos são apenas mensageiros e Cristo é o Filho, no versículo 4 e 5. Os anjos são meros adoradores. Cristo é adorado. Versículo 6. Os anjos são meras criaturas. Cristo é o Criador. Do 7 ao 12. E os anjos são meros servos. Cristo é o Rei. Eu acho muito importante isso aqui, porque o que eu vejo, meus irmãos, principalmente na igreja contemporânea e principalmente no meio neopentecostal, um desejo elevado, ou uma cultura muito elevada de se buscar experiências místicas ou sobrenaturais, né, com anjos, com entidades. Uma igreja que, eu vi o anjo voando, todo mundo vai atrás desse anjo. Buscando encontrar algo de Deus, ou o melhor de Deus, nesse tipo de relacionamento. Né? Quando Deus nos deu alguém que é muito maior do que os anjos. Em primeiro lugar, no versículo 4 ao 5, o texto nos diz que Cristo ele tem um nome superior aos anjos. Os anjos eles são mensageiros de Deus e eles jamais vão passar dessa posição. E esse, na verdade, é o significado de anjo. O significado do nome dele é anjo. O significado do nome anjo é mensageiro. O próprio nome revela a sua essência. E eles nunca vão passar disso. Foram criados para isso e nunca vão passar disso. Cristo, porém, tem um nome mais exaltado do que o mais exaltado dos anjos. Ele não é apenas um mensageiro, mas ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas um mensageiro, mas ele é a própria mensagem. Ele não é apenas um mensageiro, é aquele que envia a mensagem. E ele não só envia, que ele é a própria mensagem, ele é o conteúdo da mensagem. Tudo que os anjos precisam nos contar, ou precisavam nos contar, Cristo nos revelou. O livro foi aberto. Toda a revelação foi nos dada. E os anjos cessaram o seu trabalho. Não precisamos mais de anjos nos trazendo revelações. Cristo nos trouxe a revelação completa. Eles serviram Cristo no seu nascimento. Vieram trazer a mensagem do nascimento de Cristo. E tantas outras mensagens, eles nos foram úteis. Mas a partir de Cristo, que é o conteúdo da mensagem, que se revelou a nós plenamente, não precisamos mais buscar um relacionamento com anjos. Segundo Hernandes Dias Lopes, a palavra que é empregada no versículo 5 se refere principalmente não ao Filho desencarnado, mas ao Filho encarnado. Filho homem. Ele diz assim, deixa eu pegar o texto aqui. O Filho é muito superior aos anjos. Esse Filho, ele está dizendo que Cristo encarnado, superior aos anjos, não é só Cristo glorificado. O Cristo encarnado, o Cristo que pisou na terra, que andou entre nós, ele era muito superior aos anjos. Ou seja, a mensagem que Cristo tinha enquanto esteve aqui era muito superior do que o mais exaltado dos anjos. O que Cristo veio nos trazer, o que Ele veio nos dizer, o que Ele veio nos falar e veio nos mostrar, era muito maior do que qualquer anjo. Muito maior do que qualquer revelação. A carta dos Hebreus, na minha opinião, vem nos mostrar que Deus não nos chama a uma fé cega, ou uma fé mística, mas uma fé racional, cheia de provas históricas. Haja vista que Cristo, Ele é histórico. Ninguém nega a existência histórica de Cristo. Está nos anais da história. Os historiadores contam isso. Ele existiu, Ele viveu entre nós, Ele pisou nesse mundo.
É de comum acordo, ninguém mais levanta, ninguém mais defende a teoria de que Jesus Cristo não existiu. Já existem provas. O que pode haver discordâncias é sobre o Cristo de Deus. Que eles dizem que muitas das coisas que Jesus fez e falou, não foi Ele que falou. Ou não foi Ele que disse. Foram coisas inventadas pelos escritores pós-Cristo. Mas nós cristãos sabemos que Cristo é a totalidade da revelação de Deus. Ele é Cristo, Ele é Deus revelado entre os homens. Então Cristo tem um nome muito maior do que qualquer anjo. Ele não é uma criação de Deus, mas Ele é o próprio Criador. Ele não é o mensageiro, mas é aquele que envia a mensagem. No judaísmo do primeiro século, existia era de comum acordo, era pacífico entre eles de que Cristo era maior do que qualquer homem. Mas Cristo era maior do que qualquer homem, até que estágio? Até que ponto Ele era maior do que qualquer homem? Ao ponto de ser igual aos anjos? Talvez. Mas que anjos? Qual anjo ele chegava a esse estágio de maioridade, de superioridade de Cristo? Aí o texto vem dizer que em nenhum estágio, em nenhuma hoste celestial, Cristo se iguala a um anjo. Ele é maior do que qualquer um, do que todos que existem, porque todos os anjos foram criados e Cristo é o Criador. Amém? Em segundo lugar, no verso 6, o Filho tem uma dignidade superior. Enquanto Ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Aqui é uma referência à segunda vinda de Cristo. Que quando Jesus for introduzido novamente ao mundo, todos os anjos vão ser chamados a adorá-lo. Ou seja, Cristo... Primeiro eu queria ler como é que a Bíblia, a mensagem, fala sobre esse texto. Ela diz assim: quando Ele apresenta seu Filho ao mundo, Ele diz, todos os anjos devem adorá-lo. Cristo, Ele é tão superior aos anjos, que Ele é o objeto da adoração dos anjos. Os anjos não são dignos de adoração. Cristo é digno de adoração. Os anjos não arrogam para si a adoração dos homens, mas eles adoram o próprio Cristo. Cristo é o objeto da adoração dos anjos e deve ser o objeto de adoração dos homens. O elo que nos liga a Deus, por meio da adoração, é Cristo, não é os anjos. Não devemos adorar a Deus por meio dos anjos. A gente adora a Deus por meio de Cristo. Cristo é a revelação de Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso objeto de adoração. Ele é tudo que a gente precisa. Cristo é maior do que qualquer anjo. É a palavra enfática de todo o capítulo 1 do livro de Hebreus. Cristo é maior do que todos os anjos. Em terceiro lugar, no verso 7, o Filho tem uma natureza superior. O autor aqui, ele cita o Salmo 104, que diz que assim como labaredas de fogo e os ventos servem a Deus no reino físico, porque Deus usa todas as coisas para o seu serviço, assim os anjos o servem no reino espiritual. O propósito do texto não é discutir a natureza dos anjos, mas a superioridade de Cristo, a soberania do Filho. Ele é maior do que qualquer criação. O ministério dos anjos sempre esteve sujeito ao Filho. Ele fala, a respeito dos anjos, ele diz, ele envia seus anjos como os ventos e os seus servos como chama de fogo. Essa é uma versão que eu acho que fica mais clara. Ele envia os seus anjos como vento e como labaredas de fogo. Os anjos estão dispostos e disponíveis ao serviço de Cristo, assim como o vento e a labareda de fogo. Assim como o vento age com rapidez e a labareda destrói com igual rapidez, assim eles estão dispostos para cumprir os desígnios de Cristo. Então Cristo tem uma natureza superior. Ele é superior aos anjos. Ele não serve, ele é servido. Os anjos não são servidos, eles servem. Eles estão para servi-lo. E assim como o vento e o fogo,
Deus os envia, Cristo os envia para cumprir todo o seu propósito. O incrível é que eu vejo às vezes a igreja buscando, e talvez vocês achem assim, mas o Wagner está falando. Abre para mim, mano, faz favor. Muito obrigado. Está falando tanto esse negócio de buscar relacionamento com os anjos, e talvez isso aí para vocês não seja algo tão comum. Você vai me dizer assim: eu nunca vi isso, alguém adorar anjo, porque talvez não seja da nossa cultura, porque a gente é uma igreja saudável, eu acredito, eu já falei isso para vocês, mas tem muitas pessoas, irmãos, que nutrem essa cultura de adoração aos anjos, de uma honra superior a que eles mesmos têm, e tem muitas igrejas que pregam isso, e que buscam isso. E o que eu estou falando aqui, e o autor de Hebreus está tentando mostrar para a gente, é nos alertando que essa cultura não é uma cultura saudável. Cristo é que é uma cultura saudável. Buscar Deus em Cristo é que é o saudável para a igreja. Estamos falando isso porque talvez agora não, mas um dia vocês podem ser confrontados com isso. Um dia alguém pode chegar e falar algo para vocês e você pode até se achar que faz sentido. Como eu falo para minhas filhas, tudo faz sentido. O comunismo faz sentido, se você olhar quem defende. O nazismo fez sentido na Alemanha, quando Hitler estava no poder. Muitas pessoas defenderam ele. Tudo faz sentido, meu irmão. Se você não tem uma fé firme, fundamentada, sólida. E você vai sendo levado por todo vento de doutrina. E a gente tem que ter essa mentalidade de que Cristo é maior do que todas as coisas. De que alguém vem te oferecer, não, porque a gente vai lá em tal lugar, vamos fazer um negócio assim. Eu já tenho Cristo. Ele é maior do que qualquer experiência que eu possa ter. Eu não preciso buscar Deus em experiências de misticismo, experiências sobrenaturais, porque o sobrenatural de Deus se concretizou em Cristo. O melhor de Deus é Jesus. Ele esteve entre nós e está entre nós. Em quarto lugar, no verso 8, o filho tem uma posição superior. Olha o que ele diz. Mas ao filho ele diz, depois de tudo que ele falou, dos anjos ele disse, mas ao filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. O filho é soberano e o seu trono é eterno. O filho não é apenas um profeta e nem mesmo um mensageiro. Ele é o rei que governa. E aqui a autenticidade da divindade do filho, ela é dada pelo próprio Deus. É o próprio Deus que se refere ao filho como Deus. Olha como ele fala. Mas ao filho ele diz. Ao filho, Deus, o pai diz. Ao filho, o pai diz. O teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. É Deus dando autenticidade à divindade do filho. Se o próprio pai autentica a divindade do filho, por que nós precisamos buscar algo que não seja em Cristo? Por que nós precisamos buscar algo mais que não seja no filho? Por que nós precisamos buscar algo em outra coisa que não seja no próprio Deus, que é o Filho? Ele é a sublimidade de tudo aquilo que a gente precisa, meus irmãos. Quando você está com sede, você não vai buscar matar a sua sede em outra coisa que não seja água, não é verdade? Se você está com sede, você não vai tomar café, meu irmão. Você vai até gostar, mas você vai tomar água. Quando você está com muita sede, nem refrigerante você vai tomar. Você quer água? Por isso a sede do nosso espírito tem que ser saciada em Cristo, não em outras coisas. Tem que estar plenamente saciada em Cristo. Buscar alguma coisa para a sede do nosso espírito, para saciar a sede da nossa alma, buscar algo para a nossa vida espiritual que não seja em Cristo, é morrer de sede ao lado da jarra d'água. Precisamos entender que tudo que a gente precisa está nele. E em quinto lugar, no verso 8 e 9, o filho tem um exemplo superior. No final do verso 8, tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, por isso Deus, Filho, o teu Deus, Pai,
te ungiu, derramou sobre ti óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. O fato de Jesus ter vivido entre nós, nos deu o maior exemplo de justiça e equidade. Jesus, quando esteve entre nós, em nenhum momento ele se agradou da injustiça ou ele agiu com justiça. Jesus, homem, é o nosso exemplo de justiça e equidade. E equidade, meus irmãos, é muito maior do que igualdade. Igualdade é você dar a mesma oportunidade para todo mundo. Equidade é você dar oportunidades diferentes para quem tem mais dificuldade. Um exemplo que eu vi na internet uma vez: igualdade é você pegar e dar um banquinho da mesma altura para todo mundo, para tentar enxergar alguma coisa por cima do muro. Mas isso não é equidade, porque pegou uma pessoa alta aqui, o Luciano é alto, ele pode subir no banco e se enxergar por cima do muro, mas a minha esposa não vai enxergar. A Ângela talvez não enxergue também. Se der o mesmo banco para a Ângela e para o Lucas enxerga e a Ângela não. Equidade é tirar um pouco do Lucas e dar para a Ângela, para que os dois consigam enxergar por cima do muro. Eu olhei para os dois e vi que ali tem uma diferença legal, dá para comparar bem. Equidade aí, Cristo não veio trazer igualdade, Cristo veio trazer equidade. Cristo não vai deixar com que ninguém tenha mais dificuldade do que o outro. Porque o cetro dele é de justiça. Uma pessoa justa não torna todo mundo igual por meio da equidade e não da igualdade. É por isso que ele fala: tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso o teu Deus, ó Deus, derramou sobre ti o óleo de alegria, mais do que qualquer sobre outro. Todos os outros que vieram antes dele. Ele diz que ele tem um cetro de justiça e ele ama a justiça mais do que todos os outros que vieram antes dele. Não é igual. Deixa eu ver nessa versão aqui. Eu estou com 3 versões. Ele diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre cetro de justiça, e o cetro do teu reino amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ele está falando que a justiça de Cristo foi superior enquanto ele esteve na terra, não só a justiça celestial, mas a justiça de Cristo, o homem, nas suas ações aqui na terra, foi muito maior do que todos aqueles que vieram antes dele. A justiça de Cristo foi maior do que os profetas. A justiça de Cristo foi maior do que os sacerdotes, e a justiça de Cristo foi maior do que os reis, que foram ungidos antes dele, mas que nenhum deles exerceu com justiça igual a de Cristo. Por isso Deus o ungiu com o óleo da alegria, mais do que todos os outros companheiros que vieram antes dele. Por isso Cristo é o nosso exemplo. Por isso Cristo tem um exemplo perfeito. Você pode olhar para Davi e você vai ver falhas. Davi não é o nosso exemplo 100% perfeito. Há exemplos negativos nele. Se você for olhar os sacerdotes, muitos deles se desviaram. Se você for olhar para os reis de Israel, muitos deles se desviaram. E foram pessoas ungidas por Deus, mas se desviaram. Traz para os nossos dias, há muitas pessoas boas no nosso meio, mas nenhum deles tem um exemplo de justiça 100%. Por isso Cristo é o nosso exemplo perfeito. Você não pode fundamentar a sua fé, meu irmão, na justiça do nosso pastor. Você não pode fundamentar a sua fé na justiça do seu esposo, da sua esposa, do pastor Luciano. Você não pode fundamentar a sua fé na justiça do irmão que está sentado ao seu lado. Porque esse daqui a pouco vai falhar. Esse daqui a pouco vai errar. Daqui a pouco vai te decepcionar. O pé dele vai se resvalar. Não digo se desviar, mas vai vacilar. E se você estiver olhando somente para ele, você vai pensar: todo o meu exemplo de retidão caiu por terra. Não tem mais para quem olhar. Os anjos falharam, meus irmãos. Eles não são nosso exemplo de justiça. 1/3 se desviou. Por isso Cristo tem um exemplo superior. Ele é o nosso exemplo de justiça e de equidade. Diz que ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. Eu fico imaginando, meus irmãos, como que pode. Tem uma frase muito comum e
polêmica também, é que Cristo odeia o pecado, mas ama o pecador. É uma frase polêmica. Há de se meditar nessa frase. Porque o pecado não existe sem o agente que o faz. O pecado não é algo teórico, o pecado é algo prático. Lembra que a gente conversou aqui no sábado? Sem o pecador não existe. Ele está só no campo do pensamento. O pecado existe a partir do momento que ele é praticado. Não tem como Deus amar algo que não existe. Deus odeia o pecado e o agente do pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado deliberadamente, achando que Deus nos ama mesmo assim. A partir do momento que deliberadamente, não estou falando do pecado que a gente comete sem querer, meus irmãos, a gente peca todo dia, somos crentes, mas não somos perfeitos. Mas a prática do pecado deliberado, aquela que você escolhe deliberadamente viver, você está em inimizade com Deus. Uma vez eu arrumei uma briga, meu irmão, com um presbítero da igreja, porque eu falei isso. Ele disse, nunca pode dizer isso, tu nunca vai poder falar isso, de jeito nenhum, que Deus é inimigo do homem. Deus é inimigo do homem. Não porque ele quer, mas porque o homem se coloca numa situação de inimizade. Você acha que Deus está amando com todas as suas forças, meus irmãos, aquelas pessoas que estão jogando bomba em cima da cabeça das crianças lá, que estão degolando, raptando, fazendo todo tipo de atrocidade? Tu acha que esse é o tipo de exemplo de justiça que a gente quer? Tu acha que nesse mundo, como ele anda hoje em dia, há alguém ou há alguma pessoa que você possa olhar e usar como exemplo de justiça e retidão? A Bíblia fala que Deus olhou e não encontrou um justo sequer. Não há quem faça o bem. E aqueles que fazem, mesmo no ato de fazer o bem, pecam, porque fazem, buscando glória para si mesmo. Então Jesus é o nosso exemplo. Toda a nossa fé tem que estar fundamentada somente em Cristo. Nos atos de justiça que Jesus nos mostrou que é possível fazer. Ele fez. Foi preciso que ele descesse do céu, se despisse da sua divindade. A maior humilhação de Cristo foi se fazer homem. Não foi morrer na cruz. A maior humilhação foi ele se fazer homem, se colocar como criatura, no mesmo nível da sua criação, para que mostrasse para a gente como fazer. Nós somos tão ruins, meus irmãos, se Cristo não tivesse encarnado, eu não estou dizendo que poderia, que seria possível, mas se ele não tivesse, nós iríamos dizer assim, ó, também lá do céu é fácil. Mas ele veio, pisou na terra, experimentou as nossas mazelas, sentiu cansaço, sentiu dor, sentiu fome, para que mostrasse para nós, é possível. Cristo, além de encarnar, para morrer pelos nossos pecados, e ser possível a nossa salvação, foi para nos mostrar que é possível amar. É possível ser justo. É possível andar em retidão. É possível andar sem pecar. É possível. E em sexto lugar, no verso 10 e 12, o Filho tem uma obra superior. Os anjos são criaturas, mas Cristo é o Criador. Ele é o agente da criação. Por meio dele tudo foi feito e sem ele nada poderia ser feito. Os anjos são agentes, são mensageiros, mas Cristo é o Criador. Ele tem uma obra maior do que todas as coisas. Cristo é aquele que não somente criou, mas sustenta todas as coisas. Cristo é aquele que ele não é só o agente da criação, ele é o próprio Criador. Ele é o que manda e o que faz. Ele é a mão do Pai no ato da criação. Tudo veio pelas mãos de Cristo. Tudo subsiste por causa de Cristo. Não é por causa dos anjos. Não é por causa dos profetas. Não é por causa dos sacerdotes. É por causa de Cristo. Você está aqui hoje, não é porque alguém pregou para você. Não é porque alguém botou a mão na sua cabeça e orou. Não é porque um dia você ouviu um pregador. Não é porque o pastor Vagnaldo prega para você e você se converteu com isso. É porque Cristo criou a fé no seu coração. E ela subsiste porque Cristo existe. Se Cristo não existir, tudo cai, tudo rui. É como tirar o alicerce de uma casa, de uma construção. Nós somos como as janelas que enfeitam esse prédio. Mas Cristo é o alicerce. Cristo é a coluna. Amém? E em sétimo lugar, para encerrar,
o filho tem um destino superior. Acompanha comigo, 13 e 14. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Glória a Deus. Cristo, depois que esteve aqui, nos deu todo o exemplo. Morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou. Nos comissionou. Subiu aos céus e está sentado a um lugar de honra, à direita de Deus. Um lugar que nunca nenhum anjo vai sentar. Nenhum anjo nem vai ousar sentar. Muito menos à direita de Deus. Cristo está lá, ocupando esse lugar de honra. E ele ainda diz: os anjos, eles são servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Cristo é mensageiro. Os anjos são mensageiros de Cristo, enviados para cuidar de mim e de você. Mas não são objetos de adoração. São servos de Cristo. Ponha isso na sua mente. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Deus. Cristo é o nosso Criador. Ele é a nossa coluna. É Ele que nos sustenta. Por isso, meus irmãos, nessa noite, o conselho que eu dou e a palavra que eu deixo é que nós nos voltemos para Cristo. Não há relacionamentos, irmãos, sem conversa face a face. Nós precisamos buscar a face de Cristo com todas as nossas forças. Nós não podemos nos relacionar com Cristo por meio de alguém. Nós não podemos mais nos relacionar com Cristo por meio das palavras do nosso pastor. Nós não podemos nos relacionar com Cristo por meio da oração do nosso pastor Luciano. A gente não pode se relacionar com Cristo por meio da intercessão das irmãs aqui na terça-feira à tarde. Nós não podemos nos relacionar com Cristo por meio do devocional que o pastor Eliseu coloca no grupo de manhã. Nós não podemos nos relacionar com Cristo por meio da palavra de outras pessoas. Nós precisamos ouvir a própria voz dele. Nós precisamos nos relacionar com ele. Nós precisamos entrar no nosso quarto e orar a ele em secreto e ele vir conversar com a gente em secreto. É o relacionamento íntimo, pessoal, por meio da sua palavra. Não há como se relacionar, meus irmãos, só telefone sem fio, entende? Você vai muitas vezes ouvir o que Deus falou por meio da boca de outra pessoa, mas o que Ele tem para falar para você pessoalmente? A palavra de Deus, ela é inerrante, ela está aqui, mas ela é aplicada aos nossos corações de forma diferente. Porque muitas vezes já aconteceu comigo, já aconteceu com você também, com toda certeza. Você lê uma passagem na Bíblia, que aquilo ser tão impactante para você naquele momento, ser tão revelador, tão libertador, e você quer compartilhar com todo mundo. E você joga nos grupos, envia para os seus amigos, e as pessoas leem como um texto normal. Porque a aplicação não foi a mesma. Ela falou com você naquele momento. Ela entrou no seu coração, curou uma ferida, consolou. Mas não é a mesma coisa para outra pessoa. Você precisa ter a sua própria experiência. O que eu chamo a atenção aqui essa noite, e eu fui chamado para isso, e por isso eu compartilho com vocês, é chamado para uma experiência íntima com Deus, com Cristo. Não por meio das pessoas, mas só eu e Ele. Eu te desafio a conversar com Cristo. Eu te desafio a chamar Ele para o teu quarto e conversar com Ele, se você não vai obter uma resposta. Eu posso falar uma coisa para vocês aqui, a coisa mais boba do mundo para vocês hoje aqui. E eu vou falar. E vocês vão achar a coisa mais boba do mundo, mas para mim foi a coisa mais extraordinária que aconteceu comigo nos últimos 3 anos, eu acho. Eu estava no meu trabalho e eu pedi para o meu encarregado cortar 3 pecinhas assim para mim, que eu precisava colocar, que eu tinha estragado. Aí ele disse, corta mais 3, ele assim, tá, vou cortar. Foi lá, cortou a máquina laser, uma máquina cara, trabalho o dia inteiro, parou a máquina e cortou essas peças. Eu fui ali, coloquei uma, coloquei 2, a hora que eu fui colocar a terceira, não achei. Meu Deus, onde é que está? E procurei, vasculhei tudo, não achei. Falei com todo mundo ao meu redor, vi se tinha pego ali para fazer alguma coisa, ninguém pegou. Já fazia uma hora e meia que eu estava procurando, e eu pensei, vou ter que ir lá pedir para ele fazer, ele vai me matar. Mas, aí eu estava vindo para o meu setor, aí eu falei assim, Senhor, Tu sabe todas as coisas, e Tu sabe onde é que essa pecinha está. Mostra para mim.
Aí a hora que eu me botei a mão na mesa assim, veio um barulhinho na minha cabeça assim, bem assim. Aí eu me lembrei, quando eu peguei a última peça, eu escutei esse barulho. Onde que foi que eu escutei esse barulho? Aí eu comecei a andar e tinha um latão bem do lado da mesa onde eu trabalho. A peça estava dentro daquele latão de lixo, com um plástico por cima. Eu vi só a beiradinha de ferro. Para vocês pode parecer a coisa mais besta do mundo, meus irmãos. E pode ser, e é mesmo, mas para mim, foi a coisa mais extraordinária que aconteceu nos últimos 3 anos. Porque não tinha como achar aquilo ali. Eu tenho certeza absoluta, com todas as forças que há em mim, com todo o fôlego de vida que eu tenho, com toda a fé que Cristo colocou no meu coração, que foi Deus que falou comigo naquela hora. Foi Ele que colocou. Para que Deus vai mostrar um pedacinho de ferro para ti? Eu não sei, eu sei que Ele mostrou, meus irmãos. E é esse tipo de experiência que eu acho que a gente precisa ter nas coisas mínimas. E eu falo que foi nos últimos 3 anos, sabe por quê? Porque há 4 anos atrás eu subi esse morro aqui. E eu me propus a subir e ler o livro de Marcos, lá em cima, o Evangelho de Marcos. E quando eu cheguei lá em cima, ali, tinha um carro com o porta-mala ligado. E o som, subia esse morro aqui, batia lá em cima e chegava a tremer as folhas da Bíblia. E eu peguei e aquilo estava me incomodando. Pensei, vou descer, vou embora, vou passar lá no Vagnaldo tomar um café. Aí na hora eu pensei assim, levantei a mão e falei assim, meu Deus, faz esse rapaz desligar esse som. Pelo menos até eu ler. Eu não sei, meus irmãos, o que aconteceu com aquele rapaz. Ou se era menina ou menino, eu não sei o que aconteceu. Não sei se alguém chamou ele teve que desligar o som. Não sei se queimou o som do carro, não sei. Eu sei que na hora o rádio desligou. Para vocês pode parecer uma besteira, meus irmãos, mas para mim, eu tenho no meu coração, irmão Luciano, a convicção de que foi Deus que falou comigo, não importa o que os outros pensem, meus irmãos. Não importa o quanto isso seja besta para você, não importa quanto isso não tem importância para você, para mim é a coisa mais importante da minha vida, sabe por quê? Porque não é o fato de o carro ter desligado, não é o fato de eu ter achado uma pecinha, é a convicção de que Deus olha para mim, não só nos grandes problemas, mas nos mínimos problemas. Nas coisas mínimas, Deus está ali do meu lado, essa é a certeza que eu tive, Ele está aqui, ouvindo a minha voz. Eu falei em voz baixa, eu não berrei, como eu estou berrando agora. Eu não gritei, eu só falei, quase em pensamento. O Senhor sabe onde é que está. E apareceu. Tu quer coisa mais maravilhosa do que você ter convicção de que Deus está do teu lado? De que Cristo está ali, com toda a sua plenitude, porque Cristo não se fragmenta, Ele é completo, Ele é Deus completo. Então Deus completo estava do meu lado, lá no meu trabalho, num dos lugares mais hostis para a minha espiritualidade que eu vivo. Pessoas falando palavrão, tentando prejudicar, nos lugares mais hostis que eu posso viver. Dá vontade que eu tenho, tem dias que dá vontade de sair correndo, porque parece que eu vou perder a minha fé lá dentro. Deus estava ali. É esse tipo de coisas, irmãos, que nós temos que buscar em Cristo. Não mais misticismo, não mais relacionamento com anjos, não mais intercessão e mão na cabeça, não mais isso, meus irmãos. Cristo somente em toda a sua plenitude, completo, Deus completo, se derramando. Nós morrendo de sede do lado da fonte, meus irmãos. É a palavra que Deus teve para mim nesse estudo, é o que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês sejam edificados com isso. Falo isso, meus irmãos, para parecer besta mesmo. Porque enquanto tantas pessoas contam experiências maravilhosas, né, de curas, de doenças incuráveis, e Deus curou, eu conto uma experiência de uma chapinha que eu tinha perdido. Mas esse é o meu Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ser edificados por essa palavra. Amém? Pastor Wagner? Você deve estar pensando assim, eu jamais vou me prostrar diante de um anjo, vou adorar um anjo. Você já viu um anjo? Quem aqui já viu um anjo? Levante a mão.
Nem viu. Mas imagina como é que é, né? A Bíblia fala as figuras de anjos ali, né? Tem umas até que são esquisitas, né? Descrição de Isaías, né? Cheio de roda. Mas um anjo, ele deve ser um ser de muito esplendor, né? É diferente de nós, né? A gente não sabe como é que é. Tem figuras de anjo aí que com asas a gente veja, né? Mas aí eu não pensava ter falado para não se prostrar diante de um anjo. Eu nunca faria isso. Para que falar isso? O apóstolo João, o que é que vocês acham dele? Andou com Jesus. Foi o único que foi aos pés da cruz com Jesus. O apóstolo do amor. Mas ele quase se prostrou diante de um anjo. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelho aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Apóstolo João. Aquele que escreveu assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele se prostrou diante do anjo e ia adorar. O que é que o anjo disse? Mas o anjo disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Sábado nós temos nosso congresso das crianças aqui, né? Navegando com Jesus. Tenho certeza que as nossas crianças vão estar aqui. E nós vamos nos esforçar para estarmos aqui também junto com as nossas crianças. Vai ser importante para elas verem os pais aqui, alguém que você vai convidar para estar aqui também, para ver os seus filhos, e com certeza eles vão ouvir a palavra de Deus e pode fazer a diferença na vida de todos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela a sua suficiência em nossas vidas. Obrigado porque quando nós entendemos que o Senhor é tudo, nós nos livramos de tantas bagagens desnecessárias. Quando nós entendemos que o Senhor é tudo para nós, andar com o Senhor se torna mais leve. Obrigado porque nessa caminhada eu tive que abandonar tantas coisas que eu achava necessário, mas depois eram só fardos que só me atrapalhavam nessa caminhada e não me edificavam em nada. Mas quando a sua palavra veio e se revelou aos nossos corações, da suficiência de Cristo em nossas vidas, tudo se torna mais fácil, Senhor. Tudo nos torna mais fácil, a adoração é mais fácil, a nossa oração é mais livre, tudo nos tornamos livres. A sensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas se torna mais sensível, Senhor. Quando nós entendemos que tem tantas coisas que são desnecessárias, são fardos que só atrapalham na nossa jornada. Obrigado porque custamos entender algumas coisas, Senhor. Custamos entender algumas coisas. Mas, graças a Deus, o Senhor não nos deixa sem entendimento quando nós buscamos conhecer. Quando nós buscamos conhecer o Senhor não nos deixa. O Senhor nos dá sabedoria, nos dá conhecimento para caminharmos, Senhor, com alegria e com paz no coração. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento.
Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tudo que o Senhor tem feito. Aquilo que o Senhor fez na cruz e o que o Senhor vem fazendo, o que o Senhor vem acrescentando. Porque quando nós buscamos o Seu reino, o Senhor vai acrescentando coisas em nossas vidas. E a gente nem precisa correr atrás dessas coisas, nem precisa fazer campanhas para essas coisas, barganhar para essas coisas, que a Sua palavra falou que essas coisas iam correr atrás de nós. Se nós buscássemos o Seu reino e a Sua justiça, essas coisas iriam nos alcançar uma hora. Não precisávamos nos preocupar, não vamos correr atrás dessas coisas, desde que eles nos alcancem. Porque quando essas coisas nos alcançam, a gente crê que é o Senhor que fez com que elas nos alcançassem. Não fomos nós que corremos atrás dessas coisas. E quando as coisas nos alcançam, são acrescentadas por Deus, elas não causam dores e nem se tornam fardo, mas se tornam bênção em nossas vidas. Então, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida do irmão Wagner. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado nesse lugar. Só temos que te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Amém.